Sabe aquela história que a gente escuta desde pequeno? Que se você for uma pessoa boa, justa, trabalhar duro, não fizer mal a ninguém, o universo ou Deus vai te recompensar no final? Poia, te contaram uma baita mentira. E não tô dizendo isso pra te deixar pra baixo, viu? Pelo contrário, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Porque se o universo não é justo, então adivinha? Você não precisa merecer nada menos, só precisa programar. É isso mesmo. E eu vou te mostrar como, durante anos, eu segui a cartilha certinha. Fui esforçado, tentei agradar todo mundo, engoli sapo, aceitei pouco, esperei minha vez. E sabe o que aconteceu? Nada. Cadê nada? O universo não mandou sinal. Não caiu bênção do céu. Só aumentava a conta no fim do mês e a frustração no peito. Foi aí que eu percebi. O universo não está nem aí para a justiça. Elefante, como um espelho, frio, exato, sem emoção. Ele não te dá o que você merece. Ele te dá o que você programa, o que você vibra, o que você acredita lá no fundo mesmo quando sorri por fora. Agora olha só que virada de chave. Se o universo é programável, essa muda tudo. Não importa se você veio da roça ou da cidade grande, se tem diploma ou não, se tem contato ou está começando do zero, o jogo não é sobre justiça menos, é sobre frequência. E quem aprende a jogar, ganha. Por isso, nesse livro eu não vou te enrolar com papo de autoajuda genérica. Eu vou abrir o jogo. Te mostrar a verdade que ninguém tem coragem de contar. Porque muita gente prefere manter o segredo como se fosse um clube exclusivo de poucos. Mas chega disso, né? Aqui você vai entender por que tanta gente boa vive quebrada? Por que o bonzinho quase sempre se lasca? E por que o mundo parece premiar justamente quem finge, mente ou força a barra? Spoiler, não é azar. É programação, mas calma aí. Não é sobre virar pilantra nem passar por cima de ninguém. É sobre aprender a usar o certo, falar a língua do universo, se alinhar com o que você realmente quer e criar uma realidade que funciona para você. Então se prepara, porque esse livro é um convite para sair da ilusão e entrar no comando. Vai doer um pouquinho no começo, eu sei. Mas depois, vai ser como descobrir que você sempre teve a chave nas mãos, só não sabia onde usar. O céu não tem planilha de mérito e isso explica muita coisa. Ei, posso te perguntar uma coisa meio incômoda? Você já se perguntou por que tem tanta gente boa se ferrando na vida, enquanto outros, que não valem um grão de feijão, estão lá no topo nadando em grana, sucesso e holofotes? Pois é, eu também, durante muito tempo, eu acreditei naquela ideia romântica, o universo é justo, Deus está vendo tudo, quem planta o bem, colhe o bem. Essas frases bonitas que a gente ouve na infância, no culto, na missa, nas redes sociais com fundo de pôr do sol. Mas vou te contar, uma coisa que talvez ninguém nunca tenha tido coragem de dizer. O universo não premia os bonzinhos só por serem bonzinhos. E o céu, meu amigo, não tem uma planilha divina marcando pontos de merecimento automático. Pode parecer cruel, eu sei. Dá até uma travada no peito admitir isso. Mas olha só, não é crueldade. Essa pode ser a pessoa mais incrível do mundo, generosa, honesta, trabalhadora menos. Mas se sua mente estiver presa na escassez, se suas emoções vibrarem medo, culpa ou dúvida o tempo inteiro, o universo não vai te entregar nada além do que você já acredita que merece. E sabe qual é o detalhe mais doido? Tem gente que faz o mal, mas se sente tão confiante, tão merecedora, tão pronta para receber que acaba colhendo exatamente aquilo. Porque o universo não escuta palavras, ele escuta a vibração. E antes que você pense que eu estou dizendo, para abandonar a fé ou virar uma pedra sem sentimento, não é nada disso, tá? O que eu estou te mostrando aqui é que existem leis invisíveis operando nos bastidores, como engrenagens de um relógio cósmico. E essas leis não funcionam com base em julgamento moral. Elas funcionam com base em energia, foco, intenção, ação e alinhamento. Então se você anda esperando que só porque fez tudo certo, vai dar certo, sinto muito, mas é hora de acordar. A vida não é uma escola com boletim de comportamento. Ela é mais como um sistema. Se você não aprender a jogar, o sistema te engole. Mas calma, isso é libertador. De verdade. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de esperar justiça e começa a criar realidade. Você para de reclamar e começa a programar. Quer continuar acreditando no mito do merecimento automático? Beleza. Sua escolha, mas se quiser assumir o volante da sua vida e sair da fila dos bons que esperam, vem comigo. Porque o universo não está aí para julgar, ele está aqui para responder. E adivinha quem tem o controle? Bonzinho sofre. Sim, e o universo nem pisca. Vou te contar um negócio que pode até doer um pouquinho no começo, mas depois vai te libertar. Como um grito engasgado que finalmente sai. Ser bom não é garantia de nada. N-A D-A.
Pois é, eu também demorei para aceitar isso. Fui criado acreditando que quem planta o bem colhe o bem, que Deus ajuda quem cedo madruga, que os humildes serão exaltados. E olha, eu acreditei com força. Fiz tudo certo, segui as regras, ajudei os outros, fui educado, justo, honesto, trabalhei até o osso. E sabe o que aconteceu? A vida me deu um tapão bem no meio da cara. Sem nem avisar enquanto eu via gente sem o menor pudor passando por cima dos outros e ficando rico, fazendo sucesso, conquistando coisas que eu nem ousava pedir. E ali, no fundo do peito, eu pensava, ué, cadê a justiça? Cadê a recompensa por ser bom? Foi aí que caiu a ficha. O universo não te paga com troféus por bom comportamento. Ele te responde por frequência. Não adianta nada ser bom. Se por dentro você está cheio de culpa, medo, dúvida, vergonha, baixa autoestima, não adianta ajudar todo mundo e esquecer de si. Não adianta plantar flores esperando colher ouro. Ser bom é lindo, mas não basta. Sabe por quê? Porque ser bom sem consciência, sem posicionamento, sem merecimento interno, é tipo acender uma vela no meio do furacão e esperar que ela ilumine a cidade. E não me entenda mal, eu não estou dizendo para virar uma pessoa ruim. Jamais. Mas estou dizendo para parar de achar que só isso já resolve sua vida. Tem muita gente boa de coração, vazio e bolso porque nunca aprendeu a se colocar, a dizer não, a ativar o próprio valor, a vibrar alto de verdade. Ser bom e quebrado não é virtude. É programação errada. E dá para reprogramar se você quer mesmo viver uma vida abundante, feliz, próspera menos do jeitinho que merece. Vai precisar parar de esperar prêmio por ser certinho e começar a criar sua própria realidade. A partir da sua mente, da sua energia, da sua verdade. Porque, no fim das contas, meu amigo, o universo não premia os bonzinhos, ele obedece os conscientes. E agora que você já sabe disso, o que vai fazer com essa informação? Quer que o universo jogue no seu time, então aprenda a falar a língua dele. Vamos direto ao ponto? O universo não é um gênio da lâmpada, nem um velho barbudo julgando sua vida lá de cima, anotando se você foi bom ou ruim hoje. E também não é aquele tio esotérico que vai te dar tudo só porque você acendeu um incenso e meditou 5 minutinhos. A real é a seguinte: o universo é um sistema, e como todo sistema ele responde a comandos. Mas calma aí, no. Comandos de voz nem de pensamento solto, tipo, quero um carro novo ou quero ficar rico. Isso aí, ele nem escuta. Ele ignora como quem ignora spam na caixa de entrada. Sabe o que ele entende? Frequência, vibração, sentimento verdadeiro, alinhamento interno. Eu levei um tempão para entender isso, enquanto eu repetia afirmações. No espelho, por dentro, eu estava cheio de medo, achando que não merecia, duvidando de tudo. Resultado: nada mudava. O universo não responde ao que você diz menos, ele responde ao que você vibra. É como se você fosse um imã ambulante. Se está vibrando escassez, atrai, conta, problema, atraso, frustração. Se está vibrando merecimento, alegria, confiança, aí as portas começam a se abrir. Coincidências aparecem. Pessoas certas cruzam seu caminho. As coisas fluem. E sabe, Maislu, você não precisa entender física quântica para isso funcionar. É como sintonizar um rádio. Se sua estação está em Drama FM, não adianta pedir para tocar sucesso e abundância. Vai continuar ouvindo chororô. Então, o que faz o universo funcionar a seu favor? É você estar em paz com o que quer, agir com intenção, não com desespero. É sentir como se já tivesse recebido, e não como se estivesse implorando. É alinhar mente, coração e atitude. E mais, é parar de querer controlar tudo, porque o universo também é meio artista, sabe? Ele adora surpreender quando você solta o freio e deixa ele criar. Mas para isso, tem que confiar, tem que se alinhar, tem que viver como quem já é e não como quem ainda duvida no fim das contas. Não é sobre pedir mais forte, é sobre vibrar mais claro. E quando você faz isso, o universo vira seu aliado, seu sócio, seu motor invisível. E tudo começa a conspirar. Simples assim. Pronto para sintonizar com ele? O código que ninguém te entregou, mas eu vou... Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa no ar que você ainda não entendeu? Tipo quando tá todo mundo falando uma língua que você não domina, e você até tenta acompanhar, mas se sente sempre um passo atrás? Pois é, eu também já vivi isso, durante anos. E foi aí que eu percebi, a vida tem um código oculto, uma SPC. Do senha invisível que quando você descobre, tudo começa a fazer sentido e a fluir. Mas ninguém te ensina isso na escola, muito menos na faculdade. Esse código não está nos livros didáticos, nem nos conselhos do seu tio que se acha o esperto da família. Ele está escondido nas entrelinhas da realidade, descricado de coincidência, camuflado em padrões que a maioria ignora. E é justamente aí que esse livro entra em cena. Eu escrevi isso aqui para abrir a cortina e te mostrar o que acontece nos bastidores.
Sabe aquele por trás da mágica? É isso, eu quero te revelar como a realidade é moldada, não por sorte, azar ou justiça divina menos, mas por um código que está operando o tempo todo. Sim, o universo é programável. E sim, você pode aprender a programar. Mas só se entender a lógica por trás. Só se parar de agir no automático. Começar a ler a realidade com outros olhos. Esse livro é um mapa, um decodificador, uma chave para uma porta que muita gente nem sabe que existe. E a proposta é clara: te entregar as ferramentas, as ideias e os comandos certos para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação consciente. Vai ser fácil? Claro que não, vai ser mágico, provavelmente. Quando você entende o C, o universo para de te ignorar e começa a te escutar. Então já se prepara. Cada capítulo é um pedaço do quebra-cabeça. Cada linha é um convite para você hackear a própria mente e redesenhar a própria realidade. No fim, você não vai só entender o jogo, vai aprender a jogar como mestre. O universo não é o justo, e isso é uma boa notícia, tá? Preparado para encarar uma daquelas verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que podem virar sua vida do avesso no melhor sentido. Então segura firme. O universo não é justo. É isso mesmo. Não é. Nunca foi. E sinceramente, ainda bem. Eu sei. Soa meio revoltante no começo. A gente cresce ouvindo que se fizer tudo certo, seguir as regras, tratar bem os outros, trabalhar duro, o universo ou o Deus ou o destino, ou seja lá o nome que você dá, vai te recompensar. Como se a vida fosse um sistema de pontos, um videogame cósmico com fase bônus para quem se comporta. Mas aí você olha para o lado e... ploft! Quem trapaceia sobe, quem engana enriquece, quem grita mais ganha mais. E você, com seu coração bonzinho, tá ali, levando porrada e esperando uma justiça que nunca vem. Pois é, mas e se eu te dissesse que essa injustiça é, na real, uma baita de uma oportunidade disfarçada? Que não ter um universo justo é o que te dá liberdade para criar a sua própria sorte, sem depender do carimbo de aprovação de ninguém? A boa notícia é que o universo não recompensa merecimento. Ele responde à frequência. Esse é o que você pode ter vindo do nada, ter errado muito, ter quebrado a cara dezenas de vezes, e ainda assim virar o jogo. Porque o jogo não é sobre moral, é sobre energia, alinhamento, consciência. Esse capítulo aqui vai ser o tapa de luva e de realidade que talvez você nem sabia que precisava. Vamos quebrar o mito da justiça cósmica e entender por que isso é libertador. Quando você entende que a régua do universo não mede certo ou errado, mas sim vibração e intenção, aí sim, meu amigo, você assume o controle da sua história em tua Boraló. Vem comigo, porque o primeiro passo para reprogramar sua vida é parar de esperar por justiça menos e começar a agir como o criador que você nasceu para ser. Quando a vida joga sujo e finge que tá tudo certo. Vamos falar a real? A vida adora pregar umas peças que fazem a gente coçar a cabeça e pensar: ué, que marmota foi essa? E não adianta tentar entender com lógica, porque tem coisa que simplesmente não faz sentido, pelo menos, não com a régua da justiça que a gente aprendeu, quer ver só? Quem nunca viu aquele cara preguiçoso, folgado, que só reclama ganhar uma promoção do nada, enquanto o outro que rala dia e noite mal consegue pagar o aluguel? E não para por aí. Tem também aquela amiga do coração gigante que sempre ajuda todo mundo, vive se doando e, adivinha, só atrai traste, sofre por amor e vive quebrada emocionalmente. Enquanto isso, a outra, menos que joga sujo, mente com categoria e pensa só em si, tá lá, plena, sendo bancada e aplaudida. Aí tem o tio do interior que passou a vida inteira trabalhando de sol a sol, que nunca fez mal a ninguém, e morreu pobre, sem nem realizar metade dos sonhos. Enquanto isso, o espertinho que trapaceou em tudo que pôde, está viajando o mundo de jatinho, rindo à toa. Agora me diz, onde é que está a justiça nessa equação? Porque, sinceramente, parece que o universo está de sacanagem, né? Tipo um juiz distraído que dá cartão vermelho para quem nem encostou no outro. Mas segura essas injustiças não são castigo nem má sorte. São só sinais de que tem um sistema invisível operando por trás. E que esse sistema não se baseia em certo e errado, e sim em frequência. Isso mesmo, o universo não tá nem aí se você é um anjo ou um cavalo batizado. Ele tem aquilo que você vibra. E às vezes, sem perceber, o bonzinho tá vibrando culpa, escassez, medo de se posicionar. Já o esperto vibra confiança, ousadia, certeza de merecimento, menos mesmo que seja tudo fachada. Então, antes de se revolta, respira fundo, porque a verdade por trás dessas supostas injustiças é bem mais poderosa do que parece. E mais pra frente, você vai ver como pode virar esse jogo e fazer o universo jogar no seu time, menos com as regras certas. Spoiler, não precisa ser perfeito. Precisa estar alinhado.
nem bonzinho nem malvado. O universo é tipo um espelho com amnésia. Tá esperando que o universo seja justo, protetor ou até bonzinho com quem faz tudo certinho. Então, se prepara, porque a verdade é um pouco mais fria, mas libertadora. O universo é neutro. Completamente, sim, você leu certo. O universo não tem favoritos, não guarda mágoa, não dá recompensa por bom comportamento e muito menos castigo por erro. Ele não é pai bravo nem mãe coruja. Ele é tipo um espelho sem emoção, que só reflete o que você joga pra ele, menos nem mais, nem menos. Se você vibra medo, ele te entrega mais motivos para sentir medo. Se vibra merecimento, ele responde com oportunidades. Se vive duvidando, ele confirma sua dúvida. E aí tá o pulo do gato. Não adianta só querer com força a menos, tem que vibrar com verdade. O universo não escuta o que você diz. Escuta o que você sente. É como se fosse um Wi-Fi cósmico. Só conecta se a sua senha for compatível. E por ser neutro, ele não julga nada. Não tem esse negócio de fulano não merece porque fez isso ou aquilo. Ele não se mete, ele só obedece. É como uma máquina que roda o comando que você digita, mesmo que o comando esteja errado. Que é um exemplo bobo, mas que diz tudo. Pensa numa faca. Ela pode cortar o pão do café da manhã ou ferir alguém. Ela não é boa nem má, é neutra. O resultado depende de quem usa e como usa. O universo é essa faca, poderoso mas indiferente, disponível mas sem preferências. E quer saber? Isso é uma notícia maravilhosa. Porque se ele fosse justo, do jeitinho que ensinaram, talvez você nunca tivesse chance real de virar o jogo. Mas como ele é neutro e responde à sua vibração, tudo pode mudar. Mesmo que o passado tenha sido um desastre, mesmo que ninguém acredite em você, você pode reescrever a rota. Só precisa aprender a emitir o sinal certo. Então, a partir de agora esquece esse papo de o universo devia me ajudar porque sou uma pessoa boa. Ele não ajuda nem atrapalha menos. Ele só reflete, e quanto mais cedo você entender isso, mais rápido começa a usar esse espelho a seu favor. E aí, bora aprender a usar esse reflexo a seu favor? O universo não tem coração, tem antena. Pois é, a gente cresce achando que o universo tem sentimentos, que ele se comove com o nosso sofrimento, que vai recompensar nosso esforço, que chora quando a gente chora. Mas a real é mais fria que abraço de sogra em dia de mudança. O universo não sente nada. Ele sintoniza. É isso mesmo. Não responde à sua emoção, ele responde à sua frequência. E antes que você ache isso cruel, deixa eu te contar. Isso é libertador. Quer um exemplo? Imagina você triste, mas com um coração firme, com fé, com clareza de que aquilo ali é só uma fase. Sua emoção é tristeza, mas sua frequência é confiança. Resultado, o universo responde com alívio, com saídas, com solução. Agora, o oposto também rola. Tem gente que ri, dança, posta frase de efeito nas redes, mas por dentro está vibrando insegurança, medo, dúvida. E aí, meu amigo, não adianta disfarçar para o mundo se o sinal que você está emitindo para o universo é outro. Ele não entende cara boa, nem lágrima, nem oração com voz chorosa. Ele entende vibração, intenção, sintonia, tipo rádio. Se você sintoniza na frequência da escassez, não adianta pedir abundância menos. Ele vai te mandar mais do mesmo. Simples assim. E não, ele também não se importa com sua moral. Pode parecer chocante, mas o universo não te premia por ser certinho, nem te pune por errar. Se fosse assim, metade dos bonzinhos estavam ricos e felizes, e metade dos espertinhos estavam quebrados e solitários. Mas não é isso que acontece, né? Não é sobre ser bom ou ruim menos, é sobre estar alinhado ou desalinhado. É sobre estar conectado com o que você quer, acreditando com força, vibrando como se já tivesse recebido. Quer que o universo te ouça? Pare de gritar com palavras e comece a falar com energia. Quer que ele te responda? Envie o sinal certo, não só o desejo. No fim das contas, o universo é como uma antena gigante espalhada pelo infinito. E você é o transmissor. A pergunta não é o que você sente, nem o que você merece. A pergunta é, o que você está emitindo agora? E aí, que frequência você está jogando pro ar? Capítulo 2. A matriz invisível, como você foi programado, sem perceber. Senta aí que agora o papo vai ficar mais profundo. E talvez até desconfortável. Mas é no desconforto que a mente começa a acordar. E deixa eu te perguntar uma coisa logo de cara. Você realmente acha que pensa por conta própria? É sério, já parou para observar quantas das suas crenças, medos, decisões e até sonhos não são, na real, coisas que alguém colocou na sua cabeça lá atrás e você nunca questionou? Pois é. Bem-vindo à Matriz Invisível. Não estou falando de filme. Estou falando da vida real mesmo, onde a gente nasce dentro de um sistema que molda
Nosso jeito de ver o mundo sem pedir nossa permissão. Família, escola, religião, sociedade, televisão, vizinho fofoqueiro. Todo mundo joga um pedacinho na sua mente como se fosse um quebra-cabeça que não é seu. E o pior, você cresce achando que é você que está no controle. Mas por trás dos seus medos de tentar, da culpa que sente ao receber da crenca do Q, tem que sofrer para conquistar, está uma programação invisível rodando no automático. Tipo um vírus no sistema, sabe? Você nem vê, mas ele está ali, travando sua vida sem você entender por quê. Você até quer mudar, prosperar, crescer, mas algo puxa de volta. E aí você acha que é azar, falta de foco, preguiça, quando na verdade é só um código antigo rodando sem seu consentimento. Esse capítulo aqui é para isso. Te mostrar que muita coisa que você acredita sobre si mesmo nem é sua. Foi colocada aí, e só quando você percebe isso é que pode começar a reprogramar. Então bora abrir os olhos. Porque enquanto você não enxergar a matriz, você vai continuar sendo controlado por ela menos achando que está escolhendo, quando na verdade só está repetindo. E agora, me diz, tá pronto para puxar esse fio e descobrir o que está por trás do seu padrão de vida? Quem foi que te convenceu disso? Spoiler, não foi você. Vamos lá, me responde com sinceridade. Quantas das coisas que você acredita sobre dinheiro, sucesso, felicidade e até sobre você mesmo realmente foram escolhidas por você? Difícil dizer, né? Pois é, porque na real a maioria nem foi escolha menos, foi herança. Sim, herança invisível. Não daquelas que vêm com casa, carro e testamento. Tô falando das ideias que passaram pra gente sem a gente nem perceber. Família, sociedade, igreja, escola, todo mundo foi jogando sementinhas dentro da nossa cabeça. E a gente foi regando sem nem saber o que estava plantando, quer ver? Quando criança, talvez você tenha ouvido frases tipo dinheiro não traz felicidade. Melhor pobre honesto do que rico metido. Quem muito ri, logo chora. Tudo que vem fácil, vai fácil. Essas frases parecem inocentes, né? Mas são armadilhas disfarçadas. Elas entram no seu subconsciente feito cupim, madeira antiga, devagar, sorrateiras, e quando você percebe, já está amaldado, limitado, encolhido, e aí entra a parte religiosa. Em muitos lugares, você escuta que desejar mais é pecado, que ser humilde é viver com pouco, que quem sofre mais será recompensado no céu, como se a vida boa fosse uma afronta divina. E na ESC, a gente aprende a obedecer, decorar, seguir regras. Criatividade vira bagunça, questionar vira desrespeito, sonhar grande vira exagero. E assim, a sociedade vai nos colocando numa caixinha invisível, apertada, sem ar. Mas calma, não é sobre culpar ninguém. Nossos pais só repetiram o que ouviram. A escola só aplicou o que o sistema mandou. A religião fez o que achava certo. Tá tudo certo, mas não precisa continuar. Chega uma hora em que você precisa parar, olhar para dentro e perguntar: essa ideia aqui é minha mesmo ou alguém plantou e eu nunca tive coragem de arrancar? Porque só quando você questiona o velho é que pode criar o novo. E se você quer programar o universo a seu favor, vai ter que começar desinstalando esses programas invisíveis que vivem rodando na sua mente, travando seus resultados. Não tem nada de errado com você. O problema é que estão rodando códigos que nem são seus. Mas isso muda. E muda rápido, desde que você decida reescrever sua própria história menos do seu jeito, com sua voz e sua verdade, você tá no volante. Mas quem tá guiando é o robô. Deixa eu te contar uma coisa meio estranha, mas totalmente real. Muita gente acha que tá escolhendo, decidindo, criando a própria vida. Mas na prática, tá só vivendo no modo zumbi, no famoso piloto automático. Sabe quando você entra no carro, tá pensando em 1000 coisas, e de repente já chegou no destino sem nem lembrar do caminho? Pois é. Tem gente vivendo a vida inteira assim, sem presença, sem direção, sem nem saber para onde está indo. E o pior, achando que tá tudo normal. Acorda, trabalha, paga conta, resolve problema, reclama, dorme e repete como se a vida fosse um looping sem fim, um script já escrito por outra pessoa. E o mais doido, esse piloto automático é o que mais te afasta da abundância. Por quê? Porque a abundância exige consciência, clareza, presença, decisão. Ela não entra em casa sem ser convidada. Não entra pela janela, menos ela espera a sua permissão, a sua vibração, a sua intenção. E quando você está no automático, você está desligado demais para perceber as oportunidades. É tipo estar num quarto escuro procurando a chave da luz, com os olhos fechados. O piloto automático te coloca na frequência da sobrevivência. Você vive para cumprir tarefas, bater meta, resolver pendência. Vive apagando o incêndio, correndo atrás do prejuízo, esperando o fim de semana para ser feliz, mas nunca chega, né? Enquanto isso, a abundância está batendo na porta certa, só que na casa errada. E o que alimenta esse modo robótico? Crenças antigas. Falta de questionamento, medo do madar. Falta de presença no agora.
Mas a boa notícia, você pode desligar esse modo. Agora mesmo, basta começar a se observar, questionar o que está fazendo, escolher com mais consciência, trocar o tenho que por eu escolho, dar um basta no repetir por repetir. A vida muda quando você acorda dentro dela, e a abundância aparece quando você assume o controle. Então me diz, quem está dirigindo sua vida aí? É você mesmo ou é o piloto automático? Deus não é funcionário público, e nem entregador de milagres. Olha, eu cresci ouvindo que era só ter fé, orar direitinho, pagar as contas da igreja em dia e... pronto, Deus ia resolver tudo. Tudo mesmo, desde o boleto vencido até o amor da minha vida perdido no mundo. Mas sabe o que eu percebi com o tempo? Que não é bem assim que a banda toca. E não, eu não estou aqui para falar mal de fé. Fé é combustível, é base, é força. Mas fé sem ação, sem consciência, sem presença vira só espera. E esperar demais paralisa. Tem gente que terceiriza tudo para Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer, mas vamos combinar? Essa frase pode até soar bonita, mas às vezes é só desculpa disfarçada de espiritualidade. Uma forma de não agir, de se esconder atrás de um amém para não encarar a responsabilidade da escolha. E o pior, tem gente que acha que, quanto mais sofre, mais vai ser recompensado. Como se o céu fosse uma fila cheia de gente com cara de dó, esperando um milagre cair no colo. Mas Deus não age por dó, Deus age por vibração, por merecimento interno, por coragem, por movimento. E aí entra a chave, você é a extensão dele aqui na Terra. Ou seja, não é sobre pedir e esperar, é sobre pedir e cocriar. É como se Deus fosse o arquiteto, mas você é o pedreiro. Se você não meter a mão na massa, o projeto não sai do papel. Quer um milagre? Levanta e anda, cria resposta, começa a se mover. Quer bênção? Crie espaço para ela entrar, porque milagre sem ação é só desejo engavetado. Então sim, confie em Deus. Ora, medita, agradece, mas pelo amor de tudo que é sagrado, não terceiriza sua vida para Ele. Deus quer te ver agindo, vibrando alto, assumindo o comando, porque Ele já te deu o maior presente, livre-arbítrio e poder criativo. Agora é com você. Capítulo 3. A lei que realmente manda menos vibração é a linguagem do universo. Agora, o papo vai ficar sério. Sabe por quê? Porque chegou a hora de te mostrar a verdadeira lei que manda nesse jogo invisível que a gente chama de vida. E não é a lei da gravidade nem a lei do merecimento, nem muito menos aquele papo furado de se Deus quiser. A lei que comanda tudo é a lei da vibração. Sim, tudo vibra. Tudo, até o que parece parado, está vibrando numa frequência invisível. E é essa frequência menos, olha só, que manda o recado para o universo sobre o que você quer, o que você aceita e o que você atrai. Quer saber o idioma do universo? Não é o português, nem o inglês, nem a oração decorada. É a energia que você emite sem dizer uma palavra. É aquele sentimento por trás do pensamento. É o clima da sua alma. É o que você sente quando ninguém está olhando. E aí vem a parte mais doida. Você pode estar dizendo que quer prosperidade, mas se está vibrando medo, escassez, vergonha ou culpa. Adivinha o que o universo entende? Que é isso aí que você quer receber. É como mandar um pedido pelo correio com um código de endereço postal errado. O universo não vai corrigir para você. Ele só entrega onde você apontou com sua energia. Então, nesse capítulo, a gente vai mergulhar nesse assunto que muda tudo. Você vai entender por que a vibração vale mais do que intenção, mais do que esforço, mais do que qualquer reza bonita. E mais, vai aprender como mudar essa frequência, como ajustar o seu sinal e começar a falar a língua que o universo realmente entende. Porque quando você vibra certo, o universo não te ignora. Ele responde, ele se move. E aí... Você está preparado para descobrir o que anda emitindo? O universo não ouve seu pedido, ele espelha quem você é. Tá achando que basta querer com força, fazer um pedido bonito para o universo e esperar que tudo caia no colo? Então segura essa... Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Pois é, e eu também demorei para entender isso. Passei um bom tempo desejando coisas grandiosas, sonrando alto, fazendo lista de metas e até colando post-it na parede com frases tipo: eu sou rico, eu sou próspero, mas por dentro eu estava vibrando medo, dúvida e escassez. E adivinha? O universo não se enganou. Ele não entrega o que está no papel. Ele entrega o que está na alma, o que você vibra em silêncio. A sua frequência mais profunda, aquela que nem você percebe o tempo todo. Você pode querer sucesso, mas se sentir um fracasso, vai atrair o quê? Você pode querer amor, mas se achar indigno de ser amado, vai viver se sabotando sem nem perceber. Você pode desejar dinheiro, mas se no fundo acredita que ele corrompe, vai continuar fugindo dele menos mesmo sem querer.
Porque o universo não responde à vontade da sua mente. Ele responde à verdade do seu ser. É tipo Wi-Fi. Não importa. Se o aparelho é caro, bonito, cheio de aplicativo, se não tiver sinal, não conecta. E o seu sinal é você, seu estado interno, seu nível de merecimento, suas crenças, suas emoções constantes. E olha que louco. Quanto mais você corre atrás do que quer sem se tornar quem atrai aquilo, mais o universo afasta. Porque ele entende que você ainda está no modo falta, no modo necessidade. E o que vibra necessidade atrai mais carência. Agora, quando você vira a chave e começa a viver como quem já tem, já sente, o jogo muda. A Viper sobe, o campo responde, o universo se alinha. E aí as coisas começam a vir com leveza, fluidez, sincronia. Então, meu convite hoje é esse, em vez de pedir mais. Seja mais. Não pergunte como eu consigo isso, mas sim quem eu preciso me tornar para isso me encontrar. Porque no fim das contas não é sobre querer mais, é sobre vibrar melhor, sem emoção. Não tem magia. O sentimento é o motor da criação. Sabe quando você assiste um filme que te faz arrepiar até o último fio de cabelo? Ou ouve uma música e parece que o peito abre como se o universo tivesse acabado de te dar um sinal? Pois é, isso aí é emoção em alta potência. E adivinha, é esse tipo de energia que cria realidades. Não adianta só pensar positivo, repetir afirmação bonita ou fazer cara de gratidão. Se por dentro não tiver emoção de verdade, nada acontece. Pensamento até comanda, mas é a emoção que empurra. É ela que dá corpo, volume e velocidade para a criação. A emoção é o combustível da manifestação. É como fogo no foguete. Sem ela, a intenção não sai do chão. Sem sentir, não tem sinal forte o bastante para o universo captar. E olha, emoção aqui não é só choro, euforia ou arrepio. É aquele sentimento profundo que vibra no fundo da alma, que faz o coração bater diferente, que mexe nas suas entranhas, que te conecta com a sensação do já é meu, mesmo que ainda não tenha se materializado. O problema é que muita gente tenta criar no seco. Quer atrair dinheiro, mas sente medo o tempo inteiro. Quer viver amor, mas vibra carência e insegurança. Quer liberdade, mas sente culpa só de se imaginar próspero. AI. O universo não entende o que você quer, entende o que você sente. Você pode fazer 1000 orações, repetir 100 mantras, colar todos os post-its possíveis na parede. Mas, se o sentimento não for verdadeiro, não adianta. O universo não se move por palavras. Ele dança conforme a música da sua emoção. E quanto mais intensa, real e alinhada for essa emoção, mais rápido a mágica acontece. Porque é ela que molda o campo ao redor, é ela que magnetiza, é ela que ativa o código certo no sistema da criação. Então, da próxima vez que for imaginar algo que deseja, não apenas pense, sinta, viva, respire como se já fosse real. Chame a emoção para a mesa. Deixe ela comandar o ritmo da cena, porque no fim das contas, você não cria com a mente, você cria com o coração em chamas. Capítulo 4. Programando a realidade. O universo como um sistema operacional. Imagina o seguinte. Você senta na frente de um computador poderoso, prontinho para rodar qualquer coisa. Só que você não sabe o comando certo. Fica digitando qualquer coisa, clicando onde não deve, travando tudo. Resultado, nada funciona do jeito que você quer. E aí, você acha que o problema está na máquina. Mas não está. Está no código que você está usando. Pois é. Com o universo é igualzinho. A realidade que você vive hoje é fruto direto do sistema operacional que está rodando aí dentro da sua mente. Pensamentos, crenças, emoções, palavras, atitudes, tudo isso forma o código invisível, que manda instruções para o campo energético ao seu redor. E olha, deixa eu te contar, o universo não julga, não questiona, não corrige sua programação. Ele só executa. Simples assim. Se você manda sinal de escassez, ele devolve mais escassez. Se vibra em abundância, ele começa a organizar situações, pessoas, ideias e até coincidências para responder isso. O universo é como um sistema que entende comandos vibracionais. Você não digita com um teclado, você digita com o que sente, acredita e faz repetidamente. E se a vida está travada, os resultados não aparecem. As portas continuam fechadas. Talvez seja a hora de olhar para o código, porque não adianta pedir uma vida nova rodando um programa velho. Não dá para acessar prosperidade com mentalidade de sobrevivência. Nesse capítulo, eu quero te mostrar exatamente isso como Enxerga. O universo como um sistema programável. E o melhor, como aprender a dar os comandos certos para que ele funcione a seu favor, não contra você. Porque sim, você tem poder, você tem acesso, você só precisa aprender a digitar no idioma certo. Então, bora aprender a reprogramar sua realidade menos como quem assume o controle do próprio jogo.
Cuidado com o que você pensa. O universo está ouvindo. Já parou para pensar que seus pensamentos são como comandos invisíveis, enviados direto para o universo como se você estivesse digitando num computador cósmico? Pois é. E o mais louco é que, diferente do Google, o universo não sugere correções. Ele só executa. Você pensou? Mandou. E não importa se foi sem querer, no susto, no impulso ou na brincadeira, menos o universo não tem senso de humor nem botão desfazer. Ele interpreta aquilo ali como um pedido real e começa a trabalhar para materializar, mesmo que você nem se dê conta. Mas eu só pensei que minha vida tá difícil. Pois é, e o universo entendeu, ele quer mais disso. Eu só reclamei que estou sem dinheiro. Ok, anotado, sem dinheiro, confirmado. Cada pensamento é um comando lançado no campo. É como apertar Enter no teclado do invisível. Se você repete, aí então o universo fala: beleza, já entendi. Toma aí mais do mesmo. Agora pensa no poder que isso te dá. Se um simples pensamento já move engrenagens invisíveis, imagina se você aprender a pensar com consciência, a pensar com intenção, a pensar como quem cria. Não é sobre controlar cada pensamento que passa na sua mente, isso seria impossível. Mas é sobre escolher com mais carinho os pensamentos que você alimenta. Repete e acredita. Porque no fim das contas, o universo não te dá o que você deseja com a boca menos. Ele te dá o que você comanda com a mente. E aí, me conta, quais ordens você anda digitando no seu campo sem perceber? Sentiu, programou, o universo entende emoção. Não palavra. Tá aí uma coisa que ninguém te contou na escola, mas que muda o jogo da vida. O universo não responde ao que você fala, ele responde ao que você sente. Sim, a emoção é a verdadeira linguagem de programação da realidade. É tipo o secreto que ativa, atrai, libera ou bloqueia as coisas que você quer viver. E olha só, não tem como enganar. Você pode sorrir por fora, mas se por dentro está vibrando medo, é o medo que vai comandar o sistema. Não adianta repetir 1000 vezes eu sou próspero, se no fundo o que você sente é escassez, aperto, insegurança. Porque a emoção é o Inter que envia o comando. É ela que carrega o pensamento, que dá força para o pedido, que coloca sua vibração em movimento. Imagina que sua mente é o teclado, mas seu coração é a tomada. Se não tiver energia emocional conectada ali, o comando não sai, a criação não acontece. O universo nem se move, fica só esperando você realmente sentir aquilo que está dizendo. E isso vale para tudo. Se você quer amor, mas sente medo de se machucar, o campo capta esse medo e começa a atrair pessoas que confirmam essa dor. Se você quer sucesso, mas sente que não é capaz, o universo entende que é melhor manter tudo como está. Afinal, é isso que você vibra com mais sentimento. É combustível de manifestação. Emoção é frequência pura. E é por isso que quanto mais intensa for sua emoção, menos mais clara e direta será sua comunicação com o universo. Mas isso não quer dizer que você tem que se forçar a sentir algo o tempo todo. Não é sobre fingir felicidade, nem sobre ignorar tristeza. É sobre nutrir com intenção as emoções certas. Fortalecer a energia que constrói, e não a que te afunda. Quer programar sua realidade? Então começa prestando atenção no que está sentindo, não só no que está pensando. Porque pensamento sem emoção é só barulho. Agora, pensamento com emoção alinhada, aí sim, vira mágica. E você está sentindo o que agora? Pouco. É isso que o universo está captando. Ver, querer e ser. O trio que abre portas invisíveis. Tá aí, um segredo poderoso que pouca gente realmente entende. Não basta querer, tem que ver, sentir e alinhar. E quando esses três andam juntos, visualização, intenção e alinhamento, o universo simplesmente não consegue te ignorar. Vamos começar pela visualização. Muita gente acha que é só fechar os olhos e imaginar a casa dos sonhos, o carro, a viagem. Mas não é só isso. Visualizar é ver com o coração, não só com os olhos. É criar uma cena tão real na sua mente que o corpo acredita que já está vivendo aquilo. É sorrir sozinho. É chorar de emoção só com a imagem na cabeça. Agora junta isso com intenção verdadeira. Porque querer por querer todo mundo quer. Mas intenção de verdade tem direção, tem clareza, tem propósito. É tipo dizer ao universo: eu sei o que quero, sei por que quero, e estou disposto a caminhar até lá. A intenção é como apertar o botão. Enviar com confiança, sem dúvida, sem medo, sem freio. E aí vem a cereja do bolo. O alinhamento. Porque não adianta visualizar riqueza, ter intenção de prosperar e continuar se comportando como quem vive na escassez. Alinhamento é quando suas ações, seus pensamentos, suas palavras e suas emoções
andam na mesma direção, sem sabotagem escondida, sem contradição disfarçada. É como montar um quebra-cabeça energético. Ver o que quer, sentir que é possível e agir como quem já é. Quando esses três se encontram, a mágica acontece. O campo abre. As coincidências brotam. As portas que pareciam trancadas começam a destruir. E o melhor, sem esforço forçado, só com energia alinhada. Então, da próxima vez que quiser algo, faz assim. Fecha os olhos e vê com detalhes. Coloca uma intenção firme e limpa, sem medo, e vive o dia como quem já carrega aquilo dentro do peito. Porque no fim das contas, o universo não te dá o que você pede. Ele te dá o que você incorpora. Capítulo 5. Ferramentas de reprogramação imediata. Agora o papo vai ficar ainda mais prático, né, e poderoso. Porque não adianta só entender como o universo funciona, se você continuar usando o mesmo sistema mental de sempre. Se a cabeça está rodando um programa velho cheio de vírus emocionais, não tem manifestação que aguente. Mas calma, eu não estou aqui só para te mostrar o problema. Estou aqui para te dar ferramentas simples, diretas e acessíveis para começar a mudar isso agora mesmo, tipo apertar um botão interno e virar a chave. E não, você não precisa de nada mirabolante, nem gastar rios de dinheiro. É preciso do despossoco, consciência e repetição, porque sim, dá para reprogramar a mente. Dá para limpar crenças que te sabotam. Dá para trocar a estação da escassez pela frequência da abundância. E o melhor, você não precisa esperar anos de terapia, apesar de ser super válida, viu? Com as ferramentas certas e um pouco de consistência, você começa a sentir a diferença em dias, às vezes até em horas. Sabe o que é mais incrível? O universo não demora. Quem demora é a gente para alinhar. A mudança não vem com o tempo, vem com o nível de consciência. E essas ferramentas que vou te mostrar agora são exatamente para isso. Para te tirar do piloto automático e te colocar no modo criador, com controle nas mãos e mente no comando. Então se ajeita aí e respira fundo, porque a partir daqui você vai ter nas mãos os códigos para reescrever sua história. Palavras que funcionam, afirmações que o universo leva a sério. Sabe aquele papo de repetir frases positivas na frente do espelho? Tipo, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou feliz, and tu. Isso pode funcionar sim, mas só se você souber fazer do jeito certo, porque, deixa eu ser bem direto, afirmação sem sentimento é só barulho bonito. É tipo mandar um áudio para o universo com o microfone desligado. Ele nem escuta. O que dá poder para uma afirmação não é a frase em si, é a energia que você coloca nela. É a emoção que carrega por trás, é o quanto aquilo vibra verdade. Se você repete uma coisa que não acredita, o universo não entende como intenção, entende como confusão. Quer ver só? Você diz eu sou rico, mas o peito aperta só de olhar o saldo negativo. Você fala eu sou merecedor, mas lá no fundo se sente envergonhado só de imaginar recebendo algo grande. O universo capta isso e responde exatamente à vibração real, não à frase decorada. Agora, quando você fala com presença, sentimento e convicção, a coisa muda. Aí sim, a afirmação vira código, vira comando, vira sinal claro para o campo. É como se você colocasse a emoção no volante e dissesse: bora, universo, agora é sério. E o mais lindo, você pode construir essa verdade aos poucos. Não precisa se forçar a acreditar 100% logo no cúmico. Basta repetir com intenção, com respeito, com verdade emocional, menos mesmo que seja só um pouquinho por dia. Aos poucos o cérebro acredita. O corpo sente. O campo responde. Então esquece a obrigação de repetir 1000 vezes como se fosse mantra automático. E começa a afirmar com alma, com entrega, com verdade, porque quando a palavra vira vibração, o universo não ignora. Diz aí, qual vai ser sua nova afirmação com poder real? O espelho invisível. Você só vive o que acredita ser. Tem uma coisa que eu demorei para entender menos, mas quando entendi, foi como se uma cortina tivesse caído da frente dos meus olhos. A vida que a gente vive não é sobre o que a gente quer. É sobre o que a gente acredita que merece. Simples assim. E aí entra esse trio poderoso e quase sempre ignorado. Autoimagem, identidade e os tais códigos de merecimento. Vamos por partes. Autoimagem é o retrato interno que você tem de si. Não é a foto que você posta no Instagram, nem a forma como os outros te enxergam. É o que você realmente vê quando olha para dentro. E olha, se essa imagem estiver distorcida, se você se enxerga pequeno, limitado, mais ou menos, não adianta sonhar alto, porque o universo vai te tratar do jeitinho que você se trata. Identidade é o papel que você aceitou viver. E é louco como a gente entra nesse personagem sem perceber. Às vezes é o esforçado que nunca tem sorte, ou a guerreira que sempre sofre, ou o coitado que ninguém vê. E o pior, a gente se apega nisso como se fosse a nossa verdade eterna. Agora segura essa. Por trás disso tudo estão os seus códigos de merecimento.
São como senhas emocionais que determinam até onde você pode ir. E essas senhas, adivinha menos, foram programadas por tudo que te disseram e você acreditou. Desde criança. Com essas do tempo, você não é bom o bastante. Dinheiro não é pra gente como a gente tem que ralar muito pra ter só um pouquinho. E essas frases ditas atrás viraram comandos automáticos rodando no fundo da sua mente até hoje. Mas calma, porque agora vem a parte boa. Isso tudo pode ser reprogramado. Você pode mudar a forma como se enxerga, pode assumir uma nova identidade. Pode atualizar seus códigos e finalmente se abrir para receber mais, muito mais. Mas tudo começa com uma escolha. Parar de repetir a mesma história de sempre e se permitir escrever uma nova versão de si mesmo. Uma versão onde você se olha no espelho, interno e externo, e diz: eu mereço sim, porque agora eu sei quem eu sou. E aí? Quem você escolhe ser a partir de agora? Sintoniza e comanda o poder das meditações e ativações diárias. Tem uma coisa que mudou minha vida de verdade. E nem estou exagerando. Foi começar o dia me conectando comigo e com o universo antes de sair feito doido resolvendo problema. E não estou falando de virar monge, nem de passar horas em posição de lótus. Estou falando de coisa simples, prática, mas com um poder que você só entende quando sente na pele. Meditações e comandos energéticos diários. A verdade é que, se você não escolhe sua frequência logo cedo, o mundo vai escolher por você. E aí já viu, né? É celular apitando, gente te enxugando, o trânsito travado e quando você percebe, está vibrando no automático, no estresse, na pressa, na reatividade. Isso desconecta, isso te tira do centro, isso desprograma o que você está tentando construir. Mas quando você para, respira, fecha os olhos e se alinha antes de tudo, parece que o dia responde diferente. As coisas fluem. O pensamento clareia. As ideias chegam. O corpo agradece. O universo escuta. E não precisa complicar. Às vezes uma respiração consciente já te reconecta. Às vezes é só colocar a mão no coração e dizer com firmeza: hoje, eu escolho vibrar na paz. Eu sou o criador da minha realidade. Tudo o que eu preciso está a caminho. Esses comandos energéticos são como senhas que ativam seu campo. Quando feitos com presença e emoção, eles falam direto com o universo. E mais ainda, falam com a sua mente, com seu corpo, com sua energia. Você começa a se lembrar de quem você é. E quando lembra, meu amigo, tudo começa a mudar. É o seu redor, porque o universo não segue relógio, ele segue frequência. E quando você começa o dia já na sua melhor vibração, você vira imã do que é leve, bom e alinhado. Então, antes de sair por aí apagando incêndio, que tal acender a sua própria luz primeiro? Capítulo 6. Os erros que sabotam tudo. E como corrigir? Chegou a hora de falar de uma coisa que ninguém gosta de admitir, mas que todo mundo faz. Autossabotagem. Eu sei, dói um pouquinho assumir isso, mas muitas vezes, o maior bloqueio entre você e a vida que você quer, você mesmo. A verdade é que não basta visualizar, afirmar, meditar, alinhar e vibrar bonito-se. Lá no fundo, você está repetindo pequenos ou grandes comportamentos que jogam tudo por água abaixo. E o mais doido, às vezes você nem percebe que está fazendo isso. É tipo montar um castelo com as mãos e destruir com os pés. Sem se dar conta, tem gente que começa super bem, cheio de fé, motivado, e aí na primeira dificuldade já duvida, trava, desanima. Tem gente que pede prosperidade, mas vive reclamando. Quer amor, mas se esconde. Sonha alto, mas vive com medo de cair. E o universo tá ali, pronto para responder, só que ele precisa de coerência. Não dá para mandar um sinal e segundos depois cancelar tudo com pensamentos, atitudes e emoções desalinhadas. É como acender o farol e desligar a bateria ao mesmo tempo. Mas calma menos, esse capítulo não é para te culpar, é para te libertar. Porque a partir do momento em que você enxerga os erros que vêm sabotando sua criação, você também ganha o poder de corrigir. E quando você corrige, o fluxo volta. A energia gira, a mágica recomeça. Então se prepara, porque aqui eu vou te mostrar os erros mais comuns que atrasam ou até travam sua manifestação. E mais importante, como virar esse jogo a partir de agora. Solta aqui o flui, o peso invisível da resistência, disfarçada de controle. Se tem uma coisa que me travou por muito tempo, e eu só percebi depois de muito tropeço, foi achar que estava no controle, quando na verdade eu estava resistindo, e o pior, achando que estava fazendo a minha parte. Pois é, a resistência é um vilão sorrateiro. Ela se veste de preocupação, de planejamento excessivo, de ansiedade normal, daquele tipo que a gente até justifica com eu só quero que tudo dê certo. Mas lá no fundo, o que ela faz é bloquear o fluxo, porque quando você tenta controlar tudo, o tempo todo, até o jeito como o universo vai te entregar as coisas, você está dizendo, sem perceber, que não confia.
E aí entra a tal da ansiedade. Aquela que aparece quando você pede algo e 2 dias depois já tá surtando porque nada aconteceu. Aí começa a checar o celular toda hora, perguntar pro universo cadê, fazer 1000 afirmações com o peito apertado e no fim, nada flui. Porque a ansiedade é um sinal claro de que você não acredita que já está a caminho. Olha só essa. Às vezes o controle vem até disfarçado de espiritualidade. Tipo quando você acha que está super alinhado, super conectado, mas está tentando forçar o universo a agir do seu jeito, na sua hora, com o seu roteiro. Isso não é feio. É medo maquiado. O segredo? Soltar, confiar, respirar. Fácil, nem sempre, mas essencial. Quando você solta, o universo pega. Quando você entrega de verdade, ele age. Mas enquanto você tenta controlar tudo com a mente, bloqueia tudo com a energia. Então faz um teste, observa como você anda se relacionando com o que deseja. Está criando com leveza ou tentando empurrar com ansiedade? Está confiando no fluxo ou sufocando o processo? Lembra disso. Soltar não é desistir, é sair do caminho para deixar o universo trabalhar. E aí, já pensou no que você precisa soltar? Pequenas vozes, grandes trovás, as crenças que sabotam sem fazer barulho, sabe aquelas coisinhas que você pensa no automático sem dar muita bola? Pois é, muitas vezes é justamente aí que está escondido o que te trava, né? A gente fala bonito, quer abundância, sucesso, amor, liberdade, mas lá no fundo, no cantinho da mente, tá rolando um sussurro quase imperceptível dizendo: será que eu mereço mesmo? Isso é bom demais pra mim, é difícil demais ou pior. Essas coisas não são pra gente como eu. E o que eu chamo de crenças sutis. Não gritam, não aparecem com neon piscando, mas agem nos bastidores, como sabotadores invisíveis. Elas se infiltram no seu sistema como vírus no computador. Você continua operando, mas tudo fica mais lento, pesado e nada funciona direito. E o mais doido, muitas dessas ideias nem são suas. Vieram da família, da escola, da religião, da vizinha fofoqueira ou de alguma novela das 8. E você simplesmente aceitou, sem questionar. Virou uma programação rodando em segundo plano. Tipo quando você quer prosperar, mas acredita que dinheiro é sujo, ou deseja ser reconhecido, mas acha que quem aparece demais é arrogante. Ou quer viver do que ama, mas ainda escuta aquele eco do passado. Trabalhar com o que gosta não paga as contas. Aí você até se esforça, estuda, tenta, mas os resultados somem como fumaça. Porque não é o que você fala que cria a sua realidade, é o que você acredita de verdade, no fundo do peito. Então deixa eu te contar uma coisa poderosa. Quando você muda suas crenças, você muda seu mundo. E não precisa de mágica nem milagre, só consciência, olhar para dentro, identificar esses pensamentos escondidos e ter a coragem de dizer: obrigado por tudo até aqui, mas eu escolho acreditar diferente. Porque no fim das contas o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. E a sua vibração nasce daquilo que você acredita ser verdade. E aí, que mentirinhas você anda acreditando sem perceber? Talvez seja a hora de trocar o disco e deixar a nova música tocar, o veneno invisível do quase lá. Sabe aquela sensação de que você tá perto de conseguir, tipo assim, tudo parece alinhado, as coisas quase acontecem, mas aí, puf, vamos falar sobre o quase. Essa armadilha disfarçada de esperança. Eu vivi isso por muito tempo sem perceber. Quase consegui aquele emprego. Quase fechei aquele projeto. Quase mudei de vida. E o pior, eu achava que isso era sinal de progresso. Afinal, tava quase lá, né? Só que o quase, quando vira padrão, é como uma esteira rolante. Você se mata. Andando, suando, correndo, mas fica parado no mesmo lugar. E aí vem o mais traiçoeiro. Você começa a se contentar com migalhas só porque elas têm gosto de talvez... A verdade é que o quase é o disfarce mais elegante da escassez. É o universo dizendo, ó, tá aqui o que você quer, mas só para olhar, não para levar. E sabe por quê? Porque dentro de você ainda tem alguma parte que não se vê recebendo de verdade, que não se sente pronta, que duvida, que o se sabota é como querer entrar num lugar com um pé na porta e o outro na rua. Ou você se joga inteiro universo, entende que não é para valer. E tem mais, viver no quase esgota, drena, porque toda hora você pensa, agora vai, mas não vai. E isso com o tempo mina sua fé, sua energia, sua confiança. Mas olha, se você tá lendo isso agora, é porque tá pronto para sair desse ciclo. Chega de quase, vamos trocar pelo é meu, já chegou, tô dentro. O universo responde à sua vibração com exatidão. E quando você vibra dúvida, ele entrega adiamento. Mas quando você assume, decide, sente como real, ele não tem escolha, menos tem que trazer. Capítulo 7. Você é o coder da sua realidade.
Você já parou para pensar que a sua vida é como um programa rodando em tempo real e que você é quem está escrevendo o código? Pois é, a maioria das pessoas vive como se tivesse só apertando play num roteiro que alguém entregou pronto. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou tudo para mim, né? Você não é só o personagem, você é o programador. Sim, você é o coder da sua própria realidade. E como todo bom programador, você precisa entender os comandos, o sistema operacional no caso, o universo e, claro, os bugs que estão travando seus resultados. A gente cresceu ouvindo que a vida é o que é, que destino é algo já escrito, que se Deus quiser e se for para ser, será. Mas sabe de uma coisa? Se você não se levantar da cadeira da vítima e sentar no trono do Criador, nada muda. Ou pior, alguém vai acabar programando a sua realidade. Povo, spoiler, o sei código deles nunca vai te levar para onde você sonha chegar. Agora respira fundo e se liga. Cada pensamento que você tem, cada palavra que você fala, cada emoção que você sente, tá gerando um comando, tá criando, tá puxando dados, tá moldando resultados. Então nesse capítulo a gente vai juntos desvendar como assumir de vez o teclado do seu universo. Chega de rodar script dos outros. Agora é você que digita. Você que manda. Voca que o cria preparado para codar uma nova realidade. Você é o programador e o programa. Sabe aquela sensação de que a vida tá te levando para onde ela quer, como se você fosse só um passageiro no banco de trás? Então, isso é a maior ilusão que já te contaram. A real é que você é o motorista, o carro, o mapa e até a estrada. Sim, tudo ao mesmo tempo. Você é o programador e também o programa parece confuso. Relaxa que eu explico. Imagina que a sua mente é tipo um computador superpotente, daqueles que nem a NASA tem. Todo pensamento que você tem, toda crença que você carrega, todo sentimento que vibra dentro de você, tudo isso está rodando como se fossem códigos invisíveis. Só que, adivinha, esses códigos não foram escritos por outra pessoa, foram digitados por você. Aí vem o detalhe curioso. Ao mesmo tempo que você escreve o C, também vive dentro dele. Ou seja, tudo o que você acredita sobre dinheiro, amor, sucesso, merecimento e até felicidade vira uma programação que te comanda sem você nem perceber. É tipo quando você diz, eu sou assim mesmo, e o universo responde, ok, código aceito. E pronto, lá vai a vida te entregando mais do mesmo. Agora, olha o poder que isso te dá. Se você programou, você pode reprogramar. Se você escreveu, você pode apagar, refazer, atualizar. E é aqui que a chave gira. Você não está preso, tá condicionado, mas condicionamento se muda. Com coragem, com consciência e com ação. Então bora parar de rodar código velho que já deu pau faz tempo. Bora assumir que a sua realidade não é castigo nem coincidência, menos é consequência. E a melhor parte? Você pode mudar isso agora. Tá na hora de abrir o editor do seu universo e escrever um novo script. Um que funcione, que faça sentido e que te leve exatamente para onde você quer, porque no final das contas, você é o programador, o programa e o resultado. Tudo junto, o universo responde a você sempre, pro bem ou pro caos. Tem gente que acha que o universo é surdo, distraído ou meio esquecido. Mas deixa eu te contar um segredinho que mudou minha vida. O universo escuta tudo sempre sem filtro. Pois é, ele não tem botão de não entendi nem manual de julgamento moral. Ele responde direto à sua energia, como se fosse um espelho daqueles bem sincerões, que nem disfarçam. O que você manda, ele reflete. O que você vibra, ele devolve. E detalhe, não importa se é consciente ou não, tá vibrando medo, recebe mais motivo para ter medo. Tá vibrando confiança, as portas começam a se abrir do nada. Agora pensa comigo. Quantas vezes você achou que estava sendo sabotado pela vida, mas na real era só o universo respondendo fielmente ao caos que você mesmo estava emitindo? Já passei por isso, viu? E não é nada bonito de admitir. Mas quando a ficha cai, a gente entende o jogo. O universo é tipo aquele funcionário que não discute ordens. Ele não pergunta se você tem certeza, ele só obedece. E o curioso é que isso serve tanto para o lado bom quanto para o lado bagunçado. Tá tudo na sua frequência. Não é castigo, não é prêmio, é programação vibracional. É tipo Wi-Fi. Você se conecta na frequência que está disponível em você. Se seu sinal está carregado de dúvida, escassez, negatividade, é isso que vai baixar. Agora, se você ajusta a antena e começa a emitir clareza, fé, leveza e decisão, rapaz, segura, porque o download de bênção começa a cair em série. Então, se tem uma verdade que ninguém pode ignorar, é essa. O universo te responde. Sempre. Só que ele fala na língua da sua energia, não na dos seus desejos soltos ou palavras bonitinhas. Quer mudar o que recebe?
Muda o que transmite. Poc. O universo não brinca de esconde-esconde. Ele joga limpo. E joga contigo tá na sua mão. A escolha é sua o tempo todo. Sabe aquele momento em que tudo parece meio fora do lugar, como se o mundo tivesse feito uma curva sem te avisar? Pois é, eu já passei por isso também. E a coisa mais maluca que descobri no meio do furacão foi: a escolha sempre foi minha. Sempre. O tempo inteiro. Parece simples, né? Mas não é. Porque a gente vive num modo automático. Quase como se tivesse entregado o controle remoto da nossa vida para alguém menos. E aí, fica esperando que o canal certo apareça sozinho. Só que a verdade é que você segura esse controle. Você sempre segurou. A cada pensamento, a cada emacal, a cada decisão, você está codificando o seu caminho. Não existe esse negócio de o universo não gosta de mim ou Deus esqueceu de mim. O que existe é frequência, intenção e escolha consciente, ou a falta delas. E olha, escolher não é só gritar quero ser feliz e esperar mágica. Escolher é acordar num dia difícil e ainda assim dizer: hoje eu escolho confiar. É se olhar no espelho com olheira e tudo e falar: eu mereço. É assumir a autoria da própria história, mesmo quando o roteiro parece meio bagunçado. Escolha tá sempre aí, no cardápio da vida. Só que muita gente vive pedindo o mesmo prato amargo de ontem, achando que não tem opção melhor. Mas tem. Sempre tem. A questão é: você está disposto a escolher diferente? Então, se você está lendo isso agora, já fica o lembrete. Não importa o que fizeram com você até aqui. O que importa é o que você vai fazer com isso daqui para frente. Você pode repetir, ou pode transformar, pode sobreviver, ou pode florescer. A escolha, meu amigo, não é do universo, não é dos outros, não é do destino. A escolha é sua e tá aí, na palma da sua mão, o tempo todo. Capítulo 8. O poder de soltar. Quando você para de controlar, o universo começa a agir. Você já tentou controlar tudo? Eu já... Aliás, por muito tempo, achei que fazer acontecer significava segurar todas as pontas com força, calcular cada passo, prever cada curva. Mas adivinha, quanto mais eu tentava dominar tudo, mais travado o fluxo da vida ficava. Era como tentar empurrar o oceano com as mãos cansativo, frustrante e inútil. A real é que existe um ponto mágico onde as coisas começam a andar sozinhas. E esse ponto não está no excesso de esforço, está justamente na entrega. É isso mesmo, quando você solta o controle, a mágica acontece. Parece contraintuitivo, né? Mas é verdade. A gente foi condicionado a acreditar que só vence quem corre atrás, quem nunca descansa, quem está sempre no comando. Só que tem uma chave escondida nesse jogo. Existem forças que só se movem quando você para de lutar contra elas. Quando você confia, quando você respira fundo e diz: tá bom, o universo agora é com você. Não tô falando para cruzar os braços e virar espectador da própria vida. Tô falando de agir com leveza, com clareza e com presença, e depois permitir. Soltar não é desistir, é se alinhar com algo maior, que já sabe o caminho e que só precisa de espaço para agir. Esse capítulo é para te mostrar que soltar o controle é uma das ferramentas mais potentes que você tem nas mãos. É aqui que o jogo muda. Ok. Você aprende a caminhar com fé, não com medo. E quando isso acontece, meu amigo, aí o universo começa a trabalhar em ritmo acelerado, então bora juntos nessa. Solta, confia, permite, porque a magia nunca esteve no controle, ela mora justamente no momento em que você entrega e deixa a vida surpreender. Fé no pé, coração em paz. Como agir sem pressa, mas com propósito. Sabe aquele momento em que você acredita de verdade, sente no fundo da alma que algo vai dar certo, mas o coração está batendo mais rápido que o normal? Pois é, eu já vivi isso mais vezes do que consigo contar. A tal da fé misturada com ansiedade. E deixa eu te contar, isso mais atrapalha do que ajuda. A gente cresce ouvindo que tem que ter fé, né? Que tem que confiar, que tudo conspira a favor. Só que ninguém fala da armadilha escondida. Agir com fé não é agir correndo, desesperado, tentando fazer tudo de uma vez. Fé verdadeira é aquela que caminha firme, mas com leveza. Eu aprendi na marra que fé de verdade é ação tranquila, não tensão disfarçada de produtividade. É tipo plantar uma semente. Você coloca na terra, cuida com carinho, rega, e aí deixa o tempo fazer o trabalho dele. Se ficar cavando todo dia para ver se já brotou, vai matar a raiz. Simples assim. Ansiedade é falta de confiança disfarçada. É o medo dizendo: e se não dar certo? Enquanto você tenta parecer otimista. Mas a vibração não mente. O universo capta o que você vibra, não o que você diz ou finge sentir. Então, o segredo está em agir com fé, mas deixar a ansiedade no banco de reservas. Fazer a sua parte, sim. Dar passos conscientes com intenção, mas depois
respirar, soltar, confiar, porque quando você combina a ação com tranquilidade, aí sim a engrenagem gira suave e os resultados começam a aparecer sem esforço forçado. Lembra sempre disso. Fé não é pressa. Fé é certeza tranquila. E quem caminha com o coração em paz chega mais longe com menos peso nas costas. Alinhou, fluiu, porque forçar é pedir para travar. Vou te contar uma coisa que mudou o jogo para mim. Quando eu parei de forçar e comecei a me alinhar, tudo começou a acontecer mais fácil. Foi como se eu tivesse soltado um freio de mão invisível que estava me travando há anos. A gente aprendeu que tem que ralar, suar, correr atrás. Até aí tudo bem. Mas o problema começa quando a gente confunde esforço com desespero. E pior, quando tenta fazer a vida funcionar na marra. Já tentou empurrar uma porta que só abre puxando? Pois é, forçar é exatamente isso. Agora, olha a diferença quando você se alinha, quando você para, respira, se conecta com aquilo que realmente faz sentido. Quando você entra no fluxo do que é certo para você, parece que o universo até dá uma piscadinha. As coisas chegam às ideias via WAM, as portas se abrem. E nem parece esforço. Alinhar é tipo dançar no ritmo da música certa. Forçar é tentar dançar funk num show. Tebla. Pode até sair alguma coisa, mas vai ser estranho, cansativo e fora de compasso. E cá entre nós, viver assim desgasta, suga, desanima e sabe o que é mais louco? Quando você se alinha de verdade com quem você é, com o que você quer de coração, as oportunidades começam a te procurar. É como se você virasse um imã, mas um imã tranquilo. Daqueles que atraem sem precisar gritar. Então fica aqui o lembrete que eu mesmo escrevi no meu espelho. Mais alinhamento, menos força bruta. O universo não precisa que você lute, ele só precisa que você sintonize. Bora alinhar, sentir, confiar e deixar a mágica acontecer. O paradoxo mágico, quanto mais você solta, mais o universo age. Tem uma coisa que parece loucura, mas é real. Quanto mais você solta, mais as coisas começam a funcionar. Eu sei, parece o contrário do que a gente aprendeu a vida toda. A gente foi treinado para controlar, para segurar fama, para fazer acontecer a qualquer custo. Mas vou te contar uma parada. O universo ama quando você solta o volante. Já reparou que quando você fica obcecado por algo, tipo, pensando toda hora, forçando, cobrando, pressionando menos, aquilo simplesmente emperra, nada flui, tudo trava. Parece que o universo vira de costas. Agora, no momento em que você respira fundo, solta, confia e continua fazendo a sua parte sem neura, pá, a mágica acontece. É o famoso solta que vem. E não é desistir. Soltar é confiar que já está feito, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. É tipo plantar uma semente e parar de cavar o tempo todo para ver se já nasceu. O crescimento acontece no invisível, no silêncio, no tempo certo. O universo não responde ao desespero. Ele responde à leveza. Ele entende a energia da confiança, não a da ansiedade disfarçada de fé. E é aí que entra o paradoxo. Quando você menos tenta forçar, mais você vê resultados. E não estou falando de resultados qualquer coisa. Estou falando de coisas grandes, inesperadas, incríveis, do tipo que você nem sonhava, mas que chegam no embalo do seu deixa fluir. Então, se você está agarrado demais a algo agora, tentando controlar cada detalhe, faz um teste. Solta, de verdade. Confia. Vai viver. Faz a tua parte e entrega o resto. Você vai se surpreender com o que o universo é capaz de fazer quando você para de atrapalhar. Menos tensão, mais permissão. Esse é o segredo que ninguém ensina. Mas muda tudo, capítulo 9. Quando o universo sussurra menos sincronicidades, milagres e coincidências, já aconteceu com você de pensar em alguém do nada, e segundos depois essa pessoa te mandar mensagem, ou então ver um número repetido o tempo todo, tipo 1111 222 555, ou ainda tropeçar numa conversa aleatória que responde exatamente a pergunta que estava martelando na sua cabeça há dias. Pois é, isso não é por acaso. Tem gente que chama de coincidência. Eu prefiro chamar de recadinhos do universo, porque parece mesmo que ele está ali, só esperando a gente parar de correr feito doido para conseguir prestar atenção. E quando a gente para, a vida começa a mostrar que tem muito mais rolando nos bastidores do que nossos olhos podem ver. Essas coincidências não são só curiosidades, são pistas, sinais, pontos de luz no caminho. Elas mostram que, quando a gente se alinha internamente, o mundo externo responde, e responde bonito, com encontros improváveis, portas que se abrem sozinhas, milagres disfarçados de pequenas situações do dia a dia. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como essas sincronicidades são o universo piscando para você, dizendo: vai por aqui! E o mais incrível é que, quanto mais você entra nesse fluxo, mais elas aparecem. É como se a vida dissesse: agora sim, você está escutando, bora criar junto? Então se prepara, porque daqui para frente nada mais será só coincidência.
Tudo tem um porquê mesmo que você ainda não veja. Sabe aquela sensação esquisita de que algo aconteceu do nada, mas lá no fundo parece que tinha um motivo? Pois é, nada é por acaso, meu amigo, nada mesmo. Nem aquele ônibus que você perdeu, nem aquela ligação que caiu, nem aquela pessoa que apareceu de surpresa na sua vida e bagunçou tudo, ou arrumou, vai saber. Às vezes a vida parece confusa, né? Tipo Ame quebra-cabeça gigante, cheio de pecinhas soltas, umas que nem fazem sentido agora. Mas tem um encaixe para cada peça. E por mais que pareça bagunça, o universo tem um jeito curioso de organizar tudo com perfeição milimétrica. Quantas vezes eu me peguei perguntando por que isso está acontecendo comigo? E adivinha, a resposta só veio bem depois, quando tudo se encaixou e eu percebi que aquele erro, aquela coincidência ou até mesmo aquele fim, era só o começo disfarçado, como um empurrãozinho disfarçado de tropeço. A real é que o universo é mestre em trabalhar nos bastidores. Ele move as peças, coloca as pessoas certas na hora certa e tira também, mexe nos caminhos, cria atalhos invisíveis, tudo para te conduzir exatamente para onde você precisa estar. E quando você começa a perceber esses sinais, a paz parece mágica, mas não é mágica, é alinhamento, e vai. É propósito em movimento. Então, da próxima vez que algo estranho acontecer, segura a ansiedade e respira fundo. Ouha, ao redor escuta que a vida está tentando te mostrar. Nada chega por engano, nada cruza teu caminho à toa. Caos vem com recado. Até o silêncio fala. E aí, tá pronto para olhar para o mundo com olhos mais atentos? Porque quando você entende que nada é por acaso, tudo começa a fazer sentido. Quando você muda por dentro, o invisível começa a trabalhar. Por você. Rapaz, tem uma coisa que pouca gente percebe, mas muda tudo quando você reprograma sua mente. O invisível começa a operar a seu favor. E eu falo isso não porque li num livro bonito ou vi num vídeo motivacional. Eu vivi isso na pele. E continua. Vivendo de assim e no outro também. Olha só, a gente passa a vida toda carregando um sistema instalado na cabeça. Cheio de ideias tortas, medos velhos, crenças que nem são nossas. É tipo um software bugado que trava tudo. E aí a gente acha que o problema é o mundo, as pessoas, o governo, o universo. Mas não. O programa está rodando dentro da gente. Só que quando você resolve parar, respirar e trocar esses códigos internos, algo diferente começa a acontecer. É como se uma engrenagem que estava travada começasse a girar. Sem barulho, sem aviso, mas girar, girar, girar. E do nada as coisas fluem. Você pensa em algo, aparece. Você deseja algo, surge. Coincidência, tá bom, chama do que quiser. Mas o invisível está lá, operando, agindo, respondendo. E o mais doido, você nem precisa entender tudo. Só precisa alinhar pensamento com sentimento, com ação e com fé. Quando isso acontece, meu amigo, até o que parecia impossível vira normal. A realidade começa a obedecer o que você vibra, e não mais o que você teme. Então, se tem uma dica que eu posso te dar hoje é essa. Cuida do que roda aí dentro. Atualiza teu sistema. Troca crença sabotadora por verdade fortalecedora. Para de repetir que é difícil, que não dá, que não nasceu para isso. Porque quando você muda dentro, o mundo muda fora. E aí, está pronto para deixar o invisível trabalhar para você? A vida como prova, histórias que a gente não explica. Mas sente, vou te contar uma coisa. Nada mexe mais com a gente do que uma história real. Daquelas que arrepiam até o último fio de cabelo e fazem a gente pensar. Peraí, tem algo maior acontecendo aqui. Eu já vi com meus próprios olhos coisas que, se eu não tivesse vivido, talvez nem acreditasse. E olha, não foi só comigo não. Teve uma amiga que sempre dizia que nunca dava certo para ela. Tudo travava. Dinheiro sumia, relacionamentos quebravam e ela vivia num ciclo sem fim. Um dia, cansada de sofrer, ela decidiu mudar a forma de pensar. Não foi fácil, chorou, duvidou, quase desistiu, mas começou a repetir afirmações, fazer visualizações e, principalmente, mudou o jeito que falava dela mesma. Em poucos meses, a vida virou do avesso, pro lado certo. Outro caso foi de um cara que perdeu tudo. Conteúdo, negócio, casa, até a vontade de continuar. Mas ele teve um clique. Se eu cheguei até aqui com uma mente bagunçada, será que uma mente alinhada pode me levar além? E foi o que fez. Se reconstruiu de dentro para fora. Hoje é um dos maiores exemplos de superação que eu conheço. O segredo não estava fora, estava dentro. Sempre esteve. Essas histórias me lembram que o universo não ignora quem decide se transformar. Quando a mudança é real, a resposta vem. Às vezes com barulho, às vezes de mansinho, mas vem e deixa rastro. Porque a vida começa a conspirar. Você atrai pessoas certas, oportunidades inesperadas, sinais que não têm explicação lógica. E tudo isso por causa de uma escolha, a de reprogramar a mente, o coração e a energia.
Então, se você anda duvidando, olha para a vida dos que ousaram mudar por dentro. Eles são a prova viva de que milagres são reais. E o impossível só precisa de um empurrãozinho energético para virar possível. Verdade liberta menos. Agora você sabe. Chegamos até aqui. E se você leu tudo com o coração aberto, então, eu tenho que te dizer uma coisa com todas as letras. Você já não é mais o mesmo. Porque, quando a gente sabe, não dá mais para saber, a mente expande, o peito sente e a alma sorri. A verdade liberta. Sempre libertou. Mas não aquela verdade que vem de fora, imposta, cheia de regras e julgamentos. Eu tô falando da verdade que pulsa aí dentro. Aquela que, quando você escuta, parece que o mundo faz sentido de novo. Que te lembra que você não está à mercê do acaso, mas sim no comando de uma programação que agora você entende e pode reescrever. O universo não é injusto. Ele só é programável. E a boa notícia: você é o programador. O código é seu. As linhas da sua realidade estão esperando os próximos comandos. Só que agora, ao invés de repetir padrão velho, você pode criar com consciência, intenção e alinhamento. Nada foi à toa. Cada palavra que você leu aqui, cada ideia que bateu no seu peito, tudo isso serviu para te lembrar do seu poder. E, olha, você tem muito mais do que imagina. Então, o que fazer agora? Voe low e vive. Vive com presença, com coragem, com fé e principalmente com verdade. A sua verdade, aquela que conecta, inspira, constrói e transforma. Porque o mundo está precisando, e muito, de gente desperta, leve e cheia de brilho nos olhos. Agora você sabe, e ninguém mais tira isso de você. Bora programar uma nova realidade? Você não precisa que o universo seja justo, precisa aprender a jogar o jogo. Sabe aquele papo de a vida não é justa? Pois é. Não, amém. E tá tudo bem, por muito tempo eu me peguei nessa armadilha, esperando que o universo recompensasse meu esforço. Que a vida olhasse pra mim e dissesse, tadinho, ele merece. Mas adivinha? O universo não trabalha com pena. Com vibração, com frequência, com código. E a real é que ele responde com base no que a gente emite, não no que a gente sofre. Você não precisa que o universo seja justo. Precisa aprender como ele funciona. E isso muda tudo. Imagina um videogame. Reclamar que o jogo é difícil não faz ele ficar mais fácil, né? Mas quando você aprende os comandos certos, aí o jogo vira... Você começa a passar de fase. E mais, começa até a se divertir no processo. O erro está em achar que a gente precisa de justiça cósmica para vencer. Como se a vida tivesse que vir te recompensar só porque você é uma boa pessoa. Eu sei, dói ouvir isso. Mas o universo não entrega o que é justo. Ele entrega o que você está vibrando. É cruel? Não, é lógico, você pode passar anos sendo bom, generoso, esforçado, mas se lá dentro está vibrando medo, escassez, vitimismo, dúvida menos, é isso que vai reverberar de volta. Como um eco que só repete o que você joga para fora. A boa notícia é, você não depende da justiça do universo, você depende de você, do seu estado interno, da sua intenção, da sua vibração, da sua coragem de sair do papel de vítima. E assumir que sim, você é o protagonista menos o coder do seu próprio sistema. Não espere mais que a vida seja justa. Aprenda a jogar o jogo com maestria. Entenda as regras invisíveis, reescreva seus padrões e bora virar esse tabuleiro, porque quando você entende isso, o universo pode até continuar injusto para os outros menos, mas para você, ele começa a funcionar. E muito, o universo não entende pedido. Você precisa aprender a programar low. Vou te contar uma coisa que mudou meu jogo. O universo não entende pedido. Ele entende comando, e mais, ele não fala português, nem inglês, nem japonês. Ele fala energia, vibração, intenção. Por muito tempo eu achei que era só desejar com força, pedir com fé, fazer umas orações aqui, umas afirmações ali e pronto. Como se o universo fosse um garçom cósmico anotando meus pedidos e entregando tudo quentinho na mesa. Só que, né, não é bem assim que a banda toca. Se você não sabe programar o sistema, ele simplesmente vai rodar no automático. E o automático geralmente vem cheio de bugs. Medo, escassez, autossabotagem, culpa, dúvida. Eu famoso, não sei se mereço tanto assim. Dá até tilt. O que ninguém te conta é que você já está programando o universo o tempo inteiro, mesmo sem perceber, com seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos e principalmente com o que você acredita ser verdade por isso. Se tem uma coisa que você precisa aprender urgente, é como programar esse sistema a seu favor. Porque olha, ele é poderoso, mas não é pessoal. Ele só responde ao que você vibra, não ao que você quer com a boca. É como se você tivesse uma máquina de criação nas mãos, mas o manual de instrução ficou escondido lá no fundo da gaveta. Tá na hora de puxar esse manual para fora e começar a digitar os códigos certos.
códigos de merecimento, de clareza, de decisão, de alinhamento. Então, bora combinar uma coisa? Nada mais de ficar esperando o milagre cair do céu. Você já tem tudo para ativar o que quiser. Só falta aprender a programar. E quando você aprende, meu amigo, aí não tem universo que te segure. Chegou a hora de tomar o teclado do universo nas mãos. Sabe o que eu aprendi depois de quebrar a cara, me frustrar 1000 vezes e ainda assim continuar com esse fogo no peito? Que esperar que a vida seja justa é uma cilada, um beco sem saída, uma estrada que nunca leva a lugar nenhum. A real é que a vida não é justa, a menos ela é programável. E quando você entende isso, tudo muda de cor. Você para de ser passageiro e assume o volante. Para de mendigar migalhas e começa a escrever o seu próprio código. A vida deixa de ser um mistério e vira um sistema que você pode operar. Eu parei de jogar pro universo aquela ladainha de tomara que dê certo. Agora é diferente. Agora eu declaro com firmeza, eu não espero mais que a vida seja justa. Eu programo minha realidade e eu executa meu comando. Simples assim. Sem drama, sem rodeio, sem esperar aplauso. A chave virou. E se você chegou até aqui comigo, tenho certeza, aí dentro, a sua chave também já começou a girar. Então vai lá, fecha esse livro ou esse capítulo com um peito cheio, a mente afiada e a alma pronta. Porque o mundo não está te devendo nada. Mas o universo está prontíssimo para rodar o script que você escrever. Bora codar a sua realidade? A próxima linha está só esperando seu comando.